Enquanto isso, abra sua Bíblia lá em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. E enquanto você procura, eu quero dizer para vocês, para as mulheres, né? Ontem a gente teve o nosso segundo encontro, né, do Ministério Mulheres Conectadas e foi bênção. Falamos sobre identidade, né, irmã Vera? Foi um momento muito agradável, onde a gente, né, pôde compartilhar experiências uma com as outras. A gente pôde rir bastante, né, irmã Marisol? Cadê a irmã Marisol? Foi bênção. E eu falei com o pastor que eu chegaria em casa, o encontro estava marcado para as 17, que eu chegaria, né, por volta de 18h30, né? Cheguei em casa, acho que já quase 8 da noite, ou até mais um pouquinho, né? E aí ele brincou, falei, encontro de mulheres, né? Por mais que a gente programe, né? Mas Deus sempre faz o mover e está acontecendo exatamente o que Deus colocou no meu coração, né? Comunhão, aprendizado, troca de experiência. Então, você que ainda não pôde vir, né? No mês de março, se eu não me engano, vai ser no dia 19, estaremos divulgando Venha. Vai ser um tempo de aprendizado aí, em nome de Jesus, tá bom? Sim, sim. E ontem a irmã Cristiane Viana, ela deu um testemunho, né? Que tudo o que eu havia falado no encontro e tudo que ela viu que a gente vai tratar nesses encontros foi exatamente o que Deus colocou no coração dela, né? Os pontos ali a serem tratados. Então, Deus confirmou, né? Como tem sido, né? Tudo que a gente faz aqui no Viva, Deus, ele confirma de forma muito carinhosa para mostrar para a gente. Vocês não são perfeitos, mas vocês estão no caminho certo. Amém? Então, vamos aqui à palavra, né? E eu já quero começar te perguntando, como está o seu coração? Nessa pandemia, né, a máscara ela acaba escondendo muito a nossa fisionomia, né? Então, quem nunca, nesse período aí de pandemia, às vezes com o coração quebrantado, machucado, magoado, deu aquele sorrisinho assim por debaixo da máscara, tipo... Você não quer rir, você está triste, né? Mas você dá aquele sorriso ali, literalmente, meia boca. Mas nessa manhã, Deus te traz aqui e me trouxe também, porque Deus, ele é um Deus perfeito, né? Ele cuida de mim, cuida do pastor e também cuida de vocês para perguntar como está o seu coração. Então, enquanto eu vou ministrando essa palavra, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise, você e Deus, de verdadeiramente hoje, como está o seu coração. E olha o que diz, né, a nossa palavra aqui, o nosso texto base aqui, que nós vamos ler lá em Provérbios 4, 23. Isso, Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu quero começar dizendo assim para você. Em tempos tão corridos, onde maquiamos o que realmente estamos sentindo com o está tudo bem, quantas vezes mentimos? A gente não está bem, a gente se acostuma. As pessoas perguntam, como é que você está? E a gente fala, tudo bem. Quando, na verdade, só Deus sabe como está o nosso coração. Ou com uma capa de super-herói ou super-heroína, que a gente tem nessa mania, né, de querer mostrar para as pessoas, querer passar uma força que nem sempre a gente de fato está sentindo. Então, Deus te traz aqui hoje para que você venha dizer a Ele, sem meias palavras, como está o seu coração. E eu gostaria de liberar, como diz o pastor, algumas chaves. Eu estou com a minha aqui, né, porque eu recebi aquele ato profético da irmã Rosângela, quando ela me entregou esse pingente aqui, para que através da minha vida, chaves fossem liberadas e portas fossem abertas. Eu gostaria de liberar sobre a tua vida e sobre a minha também, porque eu recebo cada palavra aqui, uma primeira chave que diz assim: não armazene sentimentos ruins no nosso coração. Uma vez eu ouvi uma mensagem que falava a diferença sobre mágoa e ressentimento. E eu achei muito interessante, né? Quando você toma uma pancada, né? Quando você bate em algum lugar, aquela parte do seu corpo ela fica magoada, né? Dói, às vezes fica roxo e por algum tempinho fica doendo. E isso não depende de você, depende da cicatrização ali natural da pancada que você levou. E ela comparou a mágoa a isso. Agora, o ressentimento já é diferente. O ressentimento é quando você decide
ficar revivendo aquele sentimento ruim. Então, eu já quero dizer para você, se você entrou aqui, de repente, guardando coisas ruins no seu coração, em nome de Jesus, você não precisa sair daqui da mesma forma, amém? Eu vou precisar que vocês me ajudem hoje, amém? Se existe algo ruim no meu coração, algum sentimento, e às vezes, gente, existe, mas às vezes a gente se acha tão crente que a gente não quer admitir. Nós estamos vivendo uma geração de crentes dentro de igreja, né? Que às vezes até exercem ministério guardando ali mágoas, ressentimentos. Só que o grande problema é que a pessoa não consegue olhar para dentro de si e reconhecer que ela precisa limpar o coração, que ela precisa liberar isso no mundo espiritual. Olha o que diz aqui, lá em Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E eu quero dizer para você também, coloque o seu coração no que realmente é importante. Onde você tem colocado o seu coração? Ontem no Ministério de Mulheres a gente falou sobre várias coisas, né? E aí a gente falou de tanta coisa que a gente dá importância, né? E que de fato não é importante, né? A gente valoriza tanta coisa pequena, tanta coisa passageira, né? Então Deus diz para você também nessa manhã, onde você tem colocado o seu coração, porque onde você está colocando o seu coração, ali também está o seu tesouro, como diz aqui na palavra. Segunda chave, armazene alegria, né? Eu sei que a gente tem vivido tempos difíceis, mas olha o que diz lá em Provérbios 17, 22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Mas aí talvez você diga, hoje mesmo eu não estou no meu dia de maior alegria, mas ser alegre é uma decisão. Então proponha no seu coração, Senhor, a minha vida não está boa, eu nem teria motivos humanos para estar alegre, mas em nome de Jesus, pela fé, eu trago à existência coisas que ainda não existem, eu decido no meu coração armazenar e já celebrar essa alegria, ainda que eu não veja, ainda que ela ainda não exista, ainda que o meu espírito ainda esteja abatido, mas eu desejo guardar no meu coração essa alegria. Você pode dar um amém? E ainda que hoje você esteja triste, né, em nome de Jesus, eu declaro um renovo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, tudo que o inimigo fez durante a semana, durante a noite, durante a manhã, não vai prevalecer sobre a sua vida, porque você precisa viver o seu potencial em Deus. E em nome de Jesus, a sua alegria vai voltar, caso por alguns momentos você a tenha perdido. Amém? Terceira chave, coração obediente. É fácil obedecer, gente? Não é não. A gente ensina tanto aos nossos filhos, né, pastor, que tem que obedecer, né? E por que com Deus a gente não é assim, né? Mas olha o que diz a palavra do Senhor lá em Provérbios 10:8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Peça ao Senhor um coração obediente, um coração ensinável. Muito do que eu mudei foi exatamente porque a gente às vezes acha que a gente sabe tudo, né? E às vezes é muito difícil reconhecer que a gente precisa aprender, né? E cantar, né, aquele louvor. Me ensina o que fazer, né? Porque é difícil, né? Às vezes a gente fala com Deus, mas verdadeiramente a sua oração tem sido, Senhor, me ensina o que fazer. Senhor, me dá um coração disposto a te obedecer. Porque às vezes a gente pede para Ele ensinar, e aí Ele ensina, Ele te coloca numa igreja que te ensina, que te encaminha, Ele coloca pessoas no seu caminho. Aí quando vem a oração que você fez, né? Deus usa a vida de uma pessoa, você pega, não, quem é ele? Quem é ela para poder me dar um conselho? Então, em nome de Jesus, né? Nessa manhã que a gente venha ter um coração ensinável e disposto a obedecer. Vale muito a pena. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quarta chave, coração quebrantado. Talvez você não tenha experimentado a cura que você tanto precisa. E quando eu digo cura, não é só cura física, não. Sabe, é a cura da emoção, porque você não tem tido verdadeiramente um coração quebrantado, meus irmãos. O orgulho, ele tem sido assim
um dos maiores fatores que tem afastado o ser humano de Deus, né? A gente fala que ama Deus, mas verdadeiramente a gente tem tido um coração quebrantado na presença do Senhor. E quando a gente tem verdadeiramente um coração quebrantado diante de Deus, fica muito fácil a gente pedir perdão, a gente se submeter, a gente entender que a gente erra também, né? Igual no relacionamento de pais com filhos, a gente cobra muito dos filhos. Mas uma vez Deus falou comigo de maneira muito clara, vocês pais erram tanto também. Então, quando você tem um coração quebrantado diante de Deus, né, você dá liberdade para que Ele te mostre algumas coisas e olha o que acontece. Lá em Salmos 147:3 diz assim: só Ele cura os quebrantados, de coração quebrantado, e cuida das suas feridas. Você tem noção disso? Talvez você tenha pedido a Deus, né, cura, restauração, renovo, mas para que isso aconteça, para que Ele te cure das suas emoções, até mesmo de algo físico, você precisa ter um coração quebrantado. Você consegue entender isso? Que nessa manhã Deus deseja de nós um coração quebrantado, disposto a obedecer e, acima de tudo, um coração sincero, sabe? Diga para Deus hoje: Senhor, eu reconheço que tem tanta coisa que eu preciso mudar. Eu reconheço, mais à frente aqui a gente vai falar do quartinho da bagunça, né? Que às vezes a gente tem dentro do nosso coração, sabe aquele... Quem tem quartinho da bagunça em casa, né? A gente sempre tem lá um cantinho, às vezes não precisa nem ser um quarto, às vezes é um guarda-roupa, às vezes é o armário da cozinha, às vezes é aquela gaveta do REC que quando você abre cai um monte de coisa, né? E aí a gente fica protelando, né? Ah, eu não vou arrumar, eu não vou mexer. Mas quando a gente toma coragem para poder encarar ali o quartinho da bagunça, o armário bagunçado, a gaveta bagunçada, o resultado é satisfatório, porque você olha e fala assim: nossa, como eu consegui viver tanto tempo com essa bagunça, né? Então, mais à frente a gente vai falar sobre essa questão aqui do quartinho da bagunça. Quinta chave: não se deixe enganar pelo coração. Nem sempre o que está no teu coração é o que é correto, é o que Deus pensa a teu respeito. Olha só o que diz lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E aí, falando de coração, né, porque aqui diz que o coração é enganoso, né? Eu vou dar um exemplo aqui de relacionamento. Quando a gente começa a namorar, né, ou está no início do casamento, quando a gente encontra, irmão Léo, como é que é, irmão Ebert, né? O coração dispara, né? O coração dispara, a mão fica gelada, a gente fica, ele está chegando, ela está chegando, né? E a gente tem essa questão, né? Isso é muito comum. Os anos vão se passando, né? A gente casa. E eu não vou mentir para vocês, quando o pastor está chegando, meu coração não dispara mais, né? Porque já é algo normal. Mas a gente já fez atendimentos de casais, de pessoas dizendo: olha, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha mulher. Por quê? Porque eu não sinto mais aquela coisa. Quando ele chega perto de mim, o meu coração não dispara mais. Eu não fico mais nervosa, né? Eu não fico suando frio. Aí a gente vê como que o coração engana, né? Então vamos vigiar, né, exatamente o que está no nosso coração. E nem sempre o que a gente guarda no nosso coração é o certo, é o que Deus quer. E a Bíblia diz: o coração é enganoso, porque você decide o que você guarda no coração. Então, se você guarda engano, se você guarda mágoas, se você guarda também, não tem aquela pessoa: ai, eu sou tão injustiçada, ninguém gosta de mim, as pessoas me magoam. Você não olha para o seu erro e você não muda, só que você acredita nisso, né? Você já reparou que as pessoas com mania de vitimismo, elas acreditam? Elas guardam no coração esse sentimento: ah, eu sou tão sofrida, minha vida é tão difícil, ninguém me ama, ninguém me quer. E ela passa a vida toda acreditando nessa verdade. Então, vigie aí o seu coração e entenda que ele é enganoso, ele pode estar te enganando sim, né? E aí, no dia de hoje, eu quero citar para vocês, né, um exemplo que eu tive, né, sobre coração. Eu quero falar sobre o quartinho da bagunça, tá bom, né? Na pandemia, né, lá em casa eu tenho um quartinho.
Um quartinho que, né, tem pessoas que têm quartinho, tem pessoas que têm guarda-roupa. E eu lembro que durante toda a pandemia, tudo o que eu achava que não servia, tudo que eu queria guardar, eu ia entulhando nesse quartinho, né? Aí era, às vezes, sapato da Laurinha, era trabalhinho de escola e foi. Eu lembro que na reta final da pandemia, eu passava na frente do bendito quartinho, né? E fotos, muitas fotos, né? Tinham fotos da mãe do Ney, tinha fotos do meu pai, fotos de casamento dentro de uma caixa. E aí eu pensava assim, não vou arrumar não, porque vai dar muito trabalho. E eu fui protelando. E foram quase 5 meses convivendo com aquele quartinho, gente. E aí eu entrava lá, eu sabia que eu tinha que arrumar, mas eu ia protelando. E aí teve um dia, né, que mesmo sem querer, eu entrei lá no bendito quartinho e comecei a arrumar. Passei um dia quase que inteiro arrumando o quartinho, né? E quando eu entrei naquele quartinho, eu mexi em muitas coisas que, na verdade, eu não queria mexer. Eu revi fotos, eu li cartas, né? Ao mesmo tempo que foi difícil mexer em algumas coisas, né? Depois que eu arrumei o quartinho, foi uma sensação de alívio, de missão cumprida. Naquele quartinho eu tive a oportunidade de relembrar algumas coisas. E Deus é tão maravilhoso que Ele falou comigo. É assim na vida de vocês. Existem áreas na nossa vida, né, que a gente não quer tratar, que a gente não quer mexer. A gente até sabe que precisa. Sabe aquela área da sua vida que você fala assim, eu não quero nem falar sobre isso. É exatamente nessa área que Deus deseja te curar e te tratar hoje. Você pode dar um amém? Você sabe exatamente o que você tem guardado no seu coração. Você sabe exatamente, porque às vezes a gente fica resistindo, né? Deus, Ele está falando, Deus, Ele está querendo tratar. E às vezes Deus não precisa fazer nada mirabolante. Ele te traz para uma igreja pequena, para você ouvir uma moça de 1,55 m, né, pequenininha, né? Mas para tratar coisas que Ele julga ser importantes para você. Então, em nome de Jesus, talvez no teu coração tenha aí um quartinho todo bagunçado, né? E a gente sempre tem alguma coisa no nosso coração que precisa de ajuste, que precisa de reforma, às vezes que precisa ser descartado, né? Porque tem coisas que você carrega que você não precisaria carregar. Essa mágoa não é sua. Ela está aí porque você decidiu carregar ela até o dia de hoje. Outra coisa, talvez você diga, pastora, eu não consigo realmente. Você não consegue, mas o Deus que nós servimos, Ele te trouxe aqui para poder dizer para você que Ele é capaz de liberar a sua vida, de liberar o seu coração para que você possa viver tudo que Ele planejou para você. Amém? Então, que nessa manhã você decida, ajeita esse quartinho da bagunça do teu coração, né? Deus, Ele te trouxe aqui para perguntar para você, como está o teu coração, né? E exame nenhum pode verdadeiramente mostrar, por mais minucioso que ele seja, como está o seu coração. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode te esquadrinhar nesse momento. Então, em nome de Jesus, não deixe nada tirar a tua atenção, que você possa falar com Deus, pedir para que Ele te traga à memória, né, tudo aquilo que você precisa liberar, que você precisa pedir para Ele transformar na sua vida em nome de Jesus. E eu separei aqui alguns pontos, né, de repente que você precise ajustar na sua vida, né? Tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Tem coisas que você não vai conseguir da noite para o dia. Você decide, você faz como Daniel, você propõe no seu coração. Daniel propôs no coração dele não se contaminar com os manjares dos deuses, né? E o próprio Deus, mediante aquela decisão de Daniel, ele garantiu Daniel. Então, em nome de Jesus, tudo que você decidir nesta manhã, o próprio Deus, ele vai te garantir. Você pode dar um amém? Vocês estão entendendo a palavra do Senhor? Deus deseja fazer transformação, Ele deseja fazer cura. Em nome de Jesus, eu não acredito, né, que Deus me trouxe aqui, né? Eu tenho certeza que tem pessoas muito específicas que Ele deseja tratar. Mas de uma coisa eu tenho convicção. Cada um de nós nessa manhã tem alguma área do coração que precisa ser tratada. Eu não acredito que exista alguém aqui que diga, eu não preciso, eu estou 100%.
todos nós precisamos melhorar, né? Talvez na nossa correria a gente fique se enganando, né? Você sabe que você não está bem e aí de sorriso em sorriso, de está tudo bem, você vai levando a sua vida. Mas eu quero dizer para você que enquanto você não tratar o seu coração, que enquanto você não tratar coisas na sua vida que precisam, você não vai conseguir viver o seu propósito. Então eu quero dizer para você nessa manhã, se você tem alguém que você precisa perdoar, decida perdoar em nome de Jesus. Não vale a pena, meus irmãos, ficar preso no mundo espiritual. Quando você não perdoa, bênçãos são retidas no mundo espiritual. E perdoar não tem nada a ver com caminhar junto. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não quero mais caminhar com aquela pessoa, por isso eu não perdoo. Não, você pode perdoar aquela pessoa. Sabe o que é perdoar? É você lembrar da pessoa e aquilo não mais te machucar. Então, em nome de Jesus. E outra coisa, talvez você ache, ela não merece o meu perdão. E nós erramos todos os dias e Deus nos perdoa. E uma coisa também que vai te ajudar muito, né? É você perdoar por você. Né? Perdoe, mas a pessoa nem me pediu perdão, não importa, eu decido perdoar. Decida em nome de Jesus nessa manhã perdoar. Talvez hoje você saia, né, e a mágoa ainda continue, mas se você decidir de todo o coração, Deus, o Espírito Santo, ele vai seguir trabalhando na sua vida e esse peso, esse fardo, ele vai sair em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Decida também pedir perdão. Gente, pedir perdão é fácil? Até porque a gente tem essa coisa de sempre querer justificar. Mas quando você esquece o erro do outro e você reconhece que em algum momento do processo você errou, você é encorajado a pedir perdão. Então, em nome de Jesus, de repente, se você precisa pedir perdão para tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho, para a tua filha, para alguém que você feriu ou que você, né, machucou, em nome de Jesus, peça perdão. Mas a pessoa, ela não está pronta ainda para ter essa conversa. Decida no teu coração, diga: Senhor, nessa manhã eu decido pedir perdão para aquela pessoa. Eu não sei como fazer, porque aí entra também o orgulho, entra a vergonha, entra o medo da não aceitação. Mas você coloca diante de Deus esse desejo, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai preparar um cenário para que você tenha essa oportunidade. E se não acontecer, ele vai trazer essa paz que você precisa em nome de Jesus. Um outro ponto aqui: decida no seu coração liberar coisas, liberar pessoas. Pessoas vão caminhar com você por algum tempo, né? Elas serão bênção na sua vida, mas tem o tempo que você precisa deixar ir. E quando você fica segurando quem não quer ficar, você fica preso e muitas vezes no teu coração você fica amargurando isso. Então, em nome de Jesus, talvez coisas que você tenha perdido, para de se lamentar por coisas que você já perdeu. Eu tinha isso, eu tinha aquilo. Esquece o que ficou para trás. Muita coisa, na verdade, não foi você que perdeu, foi o próprio Deus quem tirou. Isso inclui coisas, inclui pessoas. Então entenda isso. Então deixa para trás o que ficou, deixa para trás o que você acha que perdeu e decida em nome de Jesus: Senhor, eu quero o novo, porque nós servimos a um Deus que ele é poderoso, ele é fiel para te dar infinitamente mais daquilo que você imagina, daquilo que você pede, né? E até daquilo que você merece. Então deixa o que o Satanás tirou, pode levar, mas nós servimos a um Deus que ele pode restituir. E agora, né, numa nova fase da nossa vida, muita coisa que eu perdi, né, que Deus tirou, que eu perdi, eu não tive maturidade para poder usufruir. E hoje eu vejo Deus restituindo e me dando a oportunidade, né, de usufruir de uma maneira diferente. Então libera, fala: Senhor, só deixa comigo aquilo que for da tua vontade. O que não for, hoje no mundo espiritual, eu estou liberando. Amém? E quando você libera, o que acontece? Você vive
vive o novo de Deus. Pessoas presas ao passado, pessoas presas a pessoas, elas não conseguem viver o novo de Deus, né? Para o novo entrar, o velho precisa sair. Então, em nome de Jesus, quando você verdadeiramente liberar tudo aquilo que não faz parte da sua vida, fica imaginando Deus olhando, às vezes, para mim, para você e dizendo: meu filho, minha filha, eu queria te dar tantas coisas novas, libera o velho, deixa eu trazer novidades de vida para você. Então, em nome de Jesus, hoje, esteja disposta a verdadeiramente viver o novo de Deus. Seja uma pessoa diferente, peça para Deus trabalhar no teu coração. Meus irmãos, nós não somos nada. Às vezes a gente, né, se deixa levar por mágoa, orgulho, autossuficiência. A gente fica preso a coisas tão pequenas, né? Mas a nossa vida é um sopro. Basta uma dor de cabeça, basta um resfriado. Tamanha a nossa fragilidade para que a gente perca a nossa vida. Então, em nome de Jesus, vamos liberar, vamos viver o novo, vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração, né? Hoje eu decido viver o novo, hoje eu decido perdoar, hoje eu decido, em nome de Jesus, que o meu coração seja limpo. Ele precisa estar alvo mais que a neve, né? Porque a gente olha para o exterior, mas Deus, Ele olha para o coração. Não adianta estarmos na casa do Senhor, né? Não adianta a gente estar louvando, adorando, se o nosso coração estiver sujo, né? Parece até uma explicação para criança, né? De EBD de criança, mas é verdade. Jesus, Ele precisa limpar o nosso coração. E Ele te trouxe aqui também para isso. Ele deseja fazer uma faxina, mas o dono do coração é você. Então você precisa abrir o seu coração e dar liberdade para que Ele atua na sua vida, em nome de Jesus. Ah, pastora, é muito difícil. Eu não consigo perdoar. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu não consigo. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu não quero perdoar porque eu acho que aquela pessoa não merece. E aí eu quero dizer para você, se você de repente está nesse nível, e eu não estou aqui para te condenar, peça ajuda de Deus, mas peça ajuda também de pessoas que já passaram por esse processo. E eu tenho certeza que Deus, né, Ele vai te ajudar nesse processo e Ele vai te dar um novo coração. Fique de pé em nome de Jesus, né? E para te ajudar, eu falei bastante, mas eu quero fechar aqui, né, para a gente falar sobre o coração, com uma palavra que está lá em Ezequiel. Olha que palavra linda. Ezequiel 36, 26, né? E essa palavra Deus dá a Ezequiel, né, a respeito do povo de Israel. E ele fala sobre restauração. Olha o que Deus fala, né, a Ezequiel sobre restauração ao povo de Israel. E essa palavra é para mim e para você. Você que chegou aqui com o coração triste, amargurado. Você que de repente, enquanto eu falo, está pensando: ai, mas é muito difícil. Eu passei por muita coisa, eu não sei o que fazer. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu consigo até aqui, aqui eu não consigo. Olha o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Darei a vocês um coração novo. Você pode dar um amém? Coração novo é o que Deus tem para mim e para você nessa manhã. E porém um espírito novo em vocês. Quantos recebem esse espírito novo? Eu recebo em nome de Jesus. Tirarei de vocês o coração de pedra, né? Que Ele possa, em nome de Jesus, arrancar esse coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Esse é o nosso Deus, capaz de curar, capaz de restaurar, capaz de derramar um bálsamo sobre os nossos corações, para que a partir de hoje tudo aquilo que estava escondido, guardado, estava te impedindo de viver verdadeiramente as bênçãos do Senhor, sejam retirados, sarados em nome de Jesus.